Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou falar sobre o terceiro vídeo da série sobre JS Grid e os temas que eu vou abordar são a configuração de tema CSS visual na grid e a opção e como ativar e utilizar a paginação na grid, ok? Então vamos começar aqui pela parte de temas. O JS Grid permite você utilizar vários temas previamente definidos, né, ou criar o seu próprio tema. Para isso, ele utiliza o jQuery UI. Ok? Então, se vocês, por exemplo, vierem aqui no site do jQuery UI, especificamente aqui no menu Themes, vocês vão ver vários temas já previamente definidos e configurados, ou você pode criar o seu próprio tema, né, a partir daqui do Roll On, ok? Bom, para esse exemplo eu vou usar dois temas já pré-definidos. Vou usar esse Darkness e vou usar esse Cupertino, ok? Então vamos vir aqui no código. Deixa eu fechar aqui os arquivos. Basicamente, o que eu vou precisar só aqui para a configuração de tema é trabalhar em cima do index.html, ok? Então aqui no meu index.html, nas definições de CSS, eu vou trabalhar aqui com a inclusão das bibliotecas dos temas definidos lá no jQuery UI. Então, como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com Darkness e o Cupertino. Na verdade, eu só consigo trabalhar um por vez. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser esse do Cupertino. Tá? Importante, como aqui eu não vou precisar mexer em nada, porque como o Darkness está antes do Cupertino, ele vai pegar a configuração do Cupertino aqui, ok? Então, não preciso salvar. Eu vou vir aqui no meu app.js e vou copiar o meu controlador. Esse controlador é baseado no último exemplo que eu passei para vocês, né, que foi o exemplo de campo customizado. Então ele tem todas as funcionalidades, mais a funcionalidade do campo customizado. Eu não vou precisar alterar nada dentro do meu controlador. Então, basicamente, é só eu salvar e colocar para rodar a aplicação. Vir aqui no link do tema. Então, carregada a minha grid, eu vou, por exemplo, vir aqui no input de data, e como vocês podem ver, a minha grid já vai estar no tema do tema chamado Cupertino, né, com o padrão visual do tema chamado Cupertino. Se eu quiser agora mudar esse tema, basicamente o que eu tenho que fazer é vir aqui no meu index.html. Aqui no caso eu vou fazer uma troca, mas de repente na sua aplicação você vai ter uma chamada só ao tema que você quiser, ok? Então aqui eu vou deixar o Darkness por último. Vou clicar em salvar. Vou novamente dar um refresh na aplicação. E pronto. O meu componente aqui de calendário ele já está com outro padrão visual do tema Dark, ok? Então é isso. Com relação ao tema é bem básico e bem simples. O próximo exemplo que eu vou tratar aqui com vocês agora é o exemplo da paginação. Então, em primeiro lugar, eu vou voltar aqui no meu código. Com relação à paginação, eu não tenho que mexer em nada aqui no meu index.html.
no meu HTML, que é o partials, onde vai ser renderizada a minha grid, eu também, a princípio, eu não vou ter nenhuma alteração, né? Eu vou ter basicamente o que os outros exemplos tinham, que é a definição aqui da table, o ID da table, data options e a chamada diretiva ng-js-grid. Eu vou fazer uma alteração só no HTML, só mais para frente, depois que eu explicar a paginação, que eu vou explicar como colocar, definir outras localizações dentro do HTML para colocar o componente de paginação. Agora vindo aqui na parte do app.js, aqui sim eu vou ter algumas alterações. Então o que eu vou fazer aqui é apagar o meu controlador que eu tinha e copiar o controlador onde eu tenho implementada as opções de paginação. Vou salvar. E antes de mostrar para vocês a questão do código, eu vou mostrar no browser como é que funciona a paginação. Então, carregado a grid, como vocês podem ver, eu tenho aqui na parte do rodapé o meu componente de paginação, né, onde eu tenho aqui pages, as páginas, a opção de ir para o próximo, de ir para o último, e aqui a página corrente que eu estou até a quantidade de páginas que eu tenho total na minha grid. Aqui eu estou usando, na verdade, 3 registros, né, três linhas dentro da minha grid, e eu estou paginando um registro por página. Então, por isso eu tenho aqui as 3 páginas. Eu posso, basicamente, aqui navegar entre as páginas, ir para o primeiro, ir para o último. Na verdade, são os controles padrão de qualquer paginação que a gente implemente em uma aplicação. Agora, vindo para o código, como que a gente ativa o componente de paginação? Então, eu venho aqui no meu Table Options, onde eu vou ter aqui na minha Table Options, né, onde eu vou ter as definições das configurações da grid. Então, em primeiro lugar, eu tenho que usar essa propriedade page, e setar ela como true, para aparecer o componente de paginação. Em seguida, eu tenho que usar essa propriedade pageSize, aqui no caso estou colocando 1, o pageSize é a quantidade de registros que eu vou exibir por página, ok? E a pageButtonCount, aqui no caso estou usando 3, o que seria essa pageButtonCount? Seria o número de botões numéricos que vão aparecer na minha grid. Tá? Então aqui no caso vão aparecer 3 botões numéricos. Se eu ver aqui no meu browser, eu tenho aqui o botão 1, botão 2, botão 3. Se eu fizer uma alteração aqui, diminuir o botão, colocar 2, por exemplo, salvar e rodar a minha aplicação novamente, ele vai me colocar 3 pontinhos. Então ele vai exibir, deixa eu só dar um refresh aqui de novo, que ele não firmou a configuração. Pronto, então ele exibiu aqui o botão 1, o botão 2 e aqui um botãozinho de 3 pontos. Né? Se eu ver aqui, por exemplo, colocar 1, salvar, vou dar novamente a aplicação. Ele vai exibir aqui um único botão numérico e um botão de 3 pontos. Tá? Então é para isso que serve a propriedade pageButtonCount. Aqui eu vou deixar como padrão 3.
Aproveitando aqui o exemplo de paginação, eu vou mostrar para vocês a questão do idioma que eu tinha mostrado no vídeo anterior, né, como que se comporta quando eu trabalho com paginação. Então, se eu ver aqui, por exemplo, no idioma português, automaticamente ele já traduz aqui, né, para o português. Páginas, coloca seguinte, última, e aqui 1D3. Então, uma página de 3 páginas no total. Ok? Então, para a paginação, o padrão da paginação de configuração é esse. Esse tipo de paginação é aquela que vai no servidor, carrega todos os dados e pagina tudo do lado do cliente. Ok? Mas eu tenho a opção no JS Grid de paginar por página. Então, cada página que eu for exibir em tela para o cliente, eu vou no banco e trago apenas o registro daquela página, né? Por exemplo, um caso que eu tenha muitos dados na grid, eu recomendo essa segunda opção e não essa primeira opção que eu mostrei para vocês, que é carregar tudo na memória e paginar do lado do cliente. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue, por exemplo, no JS Grid, mudar a localização desse componente de paginação. Posso, por exemplo, colocar ele em qualquer lugar da página. Aqui no caso eu vou mudar a posição dele e vou colocar no topo da minha grid. Então, vindo aqui para o código, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar aqui o HTML para criar uma div, onde eu vou definir um ID, aqui no caso o ID eu vou chamar de paginação customizada, e eu defini uma classe CSS, que é a chamada External Pager. Essa classe CSS eu estou colocando aqui no começo do meu HTML, que é isso que eu estou marcando aqui e que estou destacando. Então, External Page aqui alterando a margem, External Page alterando o background e a cor. Então, do lado do HTML é isso. Já do lado do meu app.js, o que eu vou ter que fazer aqui, eu vou descomentar que eu já tinha colocado, é o que? Vou descomentar tudo aqui. Então, eu vou chamar a propriedade PageContainer. Essa propriedade PageContainer, ela vai receber o meu ID lá que eu defini no HTML. Então, vai ser aqui jogo da velha, paginação customizada. Eu vou ter um PagerFormat. Esse PagerFormat, ele que vai ser responsável por você colocar o conteúdo que você quer que seja exibido lá no lugar dos botões. Então, eu posso customizar uma página, em vez de colocar botão, colocar texto, por exemplo. Então, aqui no caso, o meu PagerFormat ele vai ser desse seguinte formato. Eu vou ter o Current Page. Aqui eu tenho um placeholder que vai me retornar o índice da página. Placeholder para o primeiro registro, placeholder para o anterior, quantidade de páginas, próximo e último. Vou ter uma outra propriedade aqui que é o PagePrevText, que eu vou colocar um sinal ao invés de colocar número ou um texto. PageNextText, PageFirstText e a propriedade PageLastText. Então vou salvar o app.js, vou salvar também o grid 10HTML e nós vamos ver como é que isso vai ficar na tela. Então, renderizada aqui a grid, como vocês podem ver, eu vou ter o meu componente de paginação aqui no cabeçalho da minha grid, obedecendo lá a minha propriedade PagerFormat. Né? Como vocês podem ver aqui está Current Page, 2 pontos, está o mesmo formato, está obedecendo aqui no meu HTML. Eu tenho o Current Page, né? Os links de numeração, e aqui os sinais, né, de próximo e último, ao invés de eu colocar o texto. E aqui total de páginas, 2.3. Então, pessoal, é isso. Com relação à paginação, eu posso tanto usar o componente padrão da paginação para colocar a paginação no rodapé.
Posso definir também um local específico para colocar os componentes de paginação. Posso usar uma paginação, que é a paginação que eu estou usando aqui no exemplo, que é de carregar todos os dados do meu banco e paginar isso em memória, ou a segunda opção, que eu não mostrei aqui, que é de você carregar cada página uma por vez em memória e paginar. Com isso a gente não vai ter uma sobrecarga ou um problema de performance na aplicação. Pessoal, é isso. Chegamos ao final aqui do vídeo do terceiro vídeo da série sobre JS Grid. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo e último eu vou falar sobre as opções de inserir, excluir e editar dados da grid. Ok? Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos. Se inscrevam no canal e deem o seu gostei, por favor. Eu preciso muito da ajuda de vocês, do feedback de vocês, para a gente tentar manter a melhor qualidade possível aqui nos vídeos que eu publico no YouTube. Fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima.